Olá, estudantes. Aqui é o professor Cleiton, leciono Geografia e História na Rede Municipal de Garanhuns, também professor da Rede Estadual de Pernambuco, na função de educador de apoio. Nossa aula de hoje será sobre a população mundial. Vamos conhecer alguns aspectos, algumas considerações importantes sobre esse importante assunto. Quantos somos no mundo? Atualmente o mundo tem aproximadamente 7,8 bilhões de habitantes, distribuídos da seguinte forma. Percebemos aqui os 5 continentes, certo? Na Ásia, com 4,6 bilhões de habitantes, a África com 1,3 bilhões de habitantes, a América com 1 bilhão, a Europa com 747 milhões e a Oceania 42 milhões de habitantes. E isso percentualmente 59,5% da população do mundo vive no continente asiático, 17,2% vive na África, 13,1% vive na América, 9,6% vive na Europa e 0,5% na Oceania. Tentando colocar isso em números mais próximos, considerando uma população de 1.000 habitantes, se nós, dessas partes do mundo, desses 1.000 habitantes, 595 seriam asiáticos, 172 africanos, 131 americanos do norte e do sul, os europeus nós teríamos aqui 9,6%, ou seja, 96 desses habitantes seriam europeus e apenas 5 seriam da Oceania, que é da região Austrália, Nova Zelândia. Nesse mapa aqui a gente observa melhor a distribuição da população. Primeiro, gente, essas áreas aqui, o extremo norte, são o que é chamado de vazios demográficos. Há poucas pessoas morando, certo? Aqui na região da Sibéria, aqui o Alasca, o Canadá, a Groenlândia, os países escandinavos. Isso por quê, gente? Porque essa região aqui é muito fria, e aí é difícil produzir alimentos, é difícil a própria condição de moradia, certo? Essa região aqui é a região do Saara, um imenso deserto, o maior deserto do mundo, territorialmente próximo ao tamanho do Brasil. Então essa região aqui também ela não tem uma baixa densidade populacional. Você tem aqui o interior da Amazônia, e algumas partes do mundo, regiões montanhosas, como aqui o Himalaia, aqui na região andina, aqui é a região de deserto, e nós percebemos grandes pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos, vejam, está aqui a Índia, Índia, Bangladesh, Paquistão, vai ter aqui a China, o Japão, a Coreia do Norte, do Sul, a Indonésia, Filipinas. Então esses países aqui são o que se chama de grandes formigueiros humanos. Aqui na região do Oriente Médio também, aqui a região do Vale do Rio Nilo, na África, no Egito, na região ali de Israel, e boa parte do continente europeu também, certo? Porque, gente, o continente europeu é um pouco maior do que o Brasil, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e a Europa tem pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados e a população bem maior do que o Brasil. Então, também não deixa de ser um grande formigueiro humano. Essa região aqui tem menos moradores porque é a região dos Alpes, a região também que não facilita tanto a ocupação. Já no continente americano você vê que não são tantos os lugares em vermelho. Nós vamos ter aqui as áreas mais litorâneas. Aqui no litoral do Pacífico, nos Estados Unidos, a região aqui da Califórnia, aqui o nordeste dos Estados Unidos, onde vai estar aqui a região dos Grandes Lagos, vai estar aqui a região de Chicago, a região de Nova York, Boston, Washington, que faz aí o megalópole Boston, Washington, aqui a região do México, mais a região mais central, mas também próximo ao litoral, o litoral aqui na região andina, e
no Brasil se destaca na região sudeste também, com um grande contingente populacional. Então percebe-se, gente, que a população no mundo ela está distribuída de forma desigual, ou seja, em que há lugares com muita gente morando, como essas partes em vermelho, e lugares onde a quantidade de pessoas vivendo é muito pouca, certo? Isso se deve, evidentemente, às condições de alimento, às condições climáticas, né, às questões de montanhosas, enfim, certo? Né? E aí, falando um pouco sobre o crescimento da população mundial, né, a população mundial só atingiu seu primeiro bilhão por volta do ano de 1800. Né? Ou seja, a gente sabemos que a população, o mundo, né, tem um tempo, né, de passagem do ser humano aqui muito maior do que, né, do que esse tempo, né, do que o tempo que nós estamos agora 2021, né, mas aí pegando o homem pré-histórico, né, nós temos aí para mais de 10 mil anos, né, antes de Cristo, né? E quando você colocar esse tempo somado ao próximo, né, o homem só veio atingir o primeiro bilhão de habitantes no ano de 1800, certo? Por que isso tão lento, gente? Né? Certo? Basicamente eram as condições tecnológicas na época que não permitiam tanto crescimento, um crescimento da população exageradamente. Né? Aí veio a Revolução Industrial, né? Ela provocou uma revolução na forma de produzir alimentos, na forma de trabalhar, né? E aquilo ali levou, né, uma consequência do aumento muito grande da população. Né? E então a gente já considera que o desenvolvimento tecnológico levou o homem a ter acesso a meios de vida que estão provocando o aumento da população e a melhorias na qualidade de vida das pessoas. Né? E aí esse desenvolvimento tecnológico ele se acentuou muito, sobretudo agora no século XX, século XXI, né? Porque aí a gente considera, o primeiro bilhão ele foi em 1800, né? Aí, veja, durou quase que o tempo da humanidade para poder chegar no primeiro bilhão. Né? 130 anos depois, ela atinge o seu segundo bilhão. Né? E aí esse tempo vai encurtando, 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 e nós vimos no slide anterior que já somos quase 8 bilhões de habitantes, né, no mundo, certo? Então, ou seja, o ritmo de crescimento da população aumentou demais, tá certo? Então, o que é que levou esse ritmo de crescimento da população a aumentar dessa forma? Né? Primeiro, melhoria nas condições sanitárias, né? A questão de água tratada, né? Água tratada e encanada nas casas das pessoas, a questão do esgoto, né? Esgotamento doméstico, tá certo? Que antigamente, infelizmente, as pessoas não tinham, não era possível, né, ter o esgotamento sanitário que é possível se ter hoje, né? E isso leva a uma melhoria da condição de saúde, né? Acesso a programas de saúde mais eficazes, né? E aí a gente inclui vacinação, né, como formas de prevenção e tratamentos de saúde bem mais eficazes do que no passado. Então, por volta de no século XIX, por exemplo, a doença incurável da época era a tuberculose. Hoje se tem tratamento, muitos vão a óbito com tuberculose, sem dúvida nenhuma, tem esse tratamento, e não é tão comum se ver pessoas morrerem de tuberculose. Tuberculose hoje não é mais uma sentença de morte como era no passado. Então, o desenvolvimento da medicina está levando a esse tempo de melhoria na qualidade de vida das pessoas, no tempo de vida das pessoas no geral. Né? Os hábitos também melhoraram muito. Né? Então, por exemplo, um hábito simples nosso no Brasil, né? Que é o hábito de tomar banho diariamente. Né? E isso ajuda demais na questão de saúde. Só foi adquirido por boa parte do mundo depois que tiveram um contato com os índios, né? Porque os nativos americanos que tinham esse hábito de tomar um banho diário, né? Os europeus quando vinham para cá não tomavam banho diário, né? Já há relatos, por exemplo, que Dom João VI, né, rei de Portugal,
ele tomou, fala-se aí, 2 banhos durante toda a sua vida, né? Se é verdade ou não, a história conte, né? Enfim, mas quantos daquela época não viviam dessa forma, né? Não tomavam banho mesmo, era a região europeia muito fria, a quantidade de suor muito menor em relação à nossa aqui, então evidentemente eles não tomavam banho mesmo, e isso leva a problemas de saúde relacionados à higiene, certo? Aumenta a produção de alimentos, né? Porque, gente, produzir da forma orgânica é um alimento mais saudável, mais saboroso, mas ele não dá conta da demanda mundial, né? E aí veio o incremento de fungicidas, pesticidas, melhoria na lavoura, colocação de humus, tá certo? E hoje é possível sim você produzir uma quantidade de alimentos interessante, e essa quantidade de alimentos hoje ela consegue dar conta dessa demanda. Agora, a bronca hoje não é mais a questão da produção de alimentos, gira em torno do desperdício, né? Só para você ter uma ideia, né, foi feito um levantamento um tempo atrás, que no Brasil o tomate, cerca de 30% do tomate que saía do campo não chegava na mesa das pessoas. E aí não chegava por quê? Problema de armazenamento, problema de transporte, o manuseio do produto, né? E você observa isso em hortaliças, observa isso em muitos outros produtos, né? Quem vai a uma feira, né? No final da feira vai ter uma quantidade enorme de frutos, né? de verduras, né? Legumes, que estão desperdiçados muito mais por falta de cuidado do que mesmo por ter chegado ali já numa condição de não prestar mais, né? Então esse é um problema e tem que ser repensado por toda a nossa sociedade. Quanto menos a gente, quanto mais se evitar desperdícios, maior o número de pessoas que serão alimentadas, né? E aí, um último também a questão de condições de trabalho mais saudáveis, né? A gente elenca, por quê, gente? Porque na época da Revolução Industrial, né, o homem trabalhava 16, 18 horas numa indústria, né, de segunda a sábado. Então isso impedia fazer com que as pessoas não pudessem cuidar da própria saúde, né, não pudessem ter práticas de exercício, por exemplo, certo? E isso fez com que o tempo médio de vida das pessoas na época, embora o crescimento da população desse um boom muito grande, né, o tempo de vida na média, nesse período, era de 40 anos. Né? E aí, evidentemente, foi se percebendo a necessidade do ritmo de trabalho, do rendimento, tudo isso, né? Ele era relacionado isso à saúde das pessoas. E aí se chegou, né, após muita luta, ao que é hoje, né, que é regulamentado 8 horas diárias, né, com 44 horas semanais, podendo aumentar isso a ser um acordo entre patrão e empregado, né, que está nas leis trabalhistas no Brasil hoje, enfim, certo, gente? Então, essa melhoria nas condições de trabalho, né, que a questão também não está expondo as pessoas a trabalhos insalubres, né, que são aqueles que expõem as pessoas à vida, e quando tem que ser feito, tem que ter feito com matérias, com equipamentos de segurança, né, fez com que, de fato, se perdesse uma quantidade muito pequena, né, muito menor de trabalhadores do que o que se perdia por acidentes de trabalho no passado. Certo, gente? Então, essa foi uma pequena aula, né, sobre a população mundial. Né? Se você gostou, deixe sua curtida. Se não gostou, faça seus comentários abaixo do vídeo. Certo? E compartilhe com aquelas pessoas que estejam precisando deste conteúdo neste momento.